Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Ô gente, olha, eu tava enrolando um pouco pra contar essa história porque ela é muito delicada. Eu já tô avisando vocês, tá? É um conteúdo muito sensível, vai ter gatilho de torto a direito. Então, se você é uma pessoa mais sensível, aqui a gente vai ter uma história um pouco mais trágica, tá bom? E agora, há mais ou menos meia hora atrás, eu acabei de receber uma notícia. Eu não vou falar pra vocês o que é, mas uma notícia muito triste. E eu tinha que gravar essa história, mas como é que grava a história depois de receber uma notícia assim triste? Então eu tô pegando esse sentimento que eu tô sentindo agora e eu vou tentar usar ele pro meu benefício e pra passar um pouco de tudo que tá passando aqui comigo, de como isso conversa com a história de hoje. E é isso, gente. Coloca o fone, pega o lenço, porque o negócio é brabo. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Maria. Mas então, Eu conto ou você conta? É bem difícil resumir essa história, viu? Algumas pessoas olham para Maria com pena, outras com admiração, mas pouca gente sabe que por trás dessa força que ela tem hoje, existe uma menina que foi quebrada muitas vezes. A Maria quase não resistiu, mas ainda assim ela decidiu continuar. Onde tudo começou? A Maria nasceu numa cidade chamada Papilo. E, gente, eu tô inventando, porque não tem cidade com esse nome, tá bom? É uma cidade no interior de uma capital do sul. Lembrem-se, eu inventei esse nome, tá? Não é Papilo. É uma cidade bem pequenininha, onde todo mundo se conhece, daquelas que a fofoca corre mais que rádio, sabe? Mais rápido que notícia de rádio. Então, é nesse cenário e nessa cidade que tudo começou. A mãe da Maria criou ela e o irmão dela praticamente sozinha. Quando ela era apenas um bebê, o pai deles abandonou a Maria e o seu irmão. E aí, gente, foi difícil, né? Uma mãe com um bebezinho, porque o pai da Maria, assim que ela nasceu, um pouco tempo depois, ele foi embora. Então foi muito difícil essa ausência com o bebezinho e com uma outra criança que era o irmão dela. A Maria, ela nunca nem soube o motivo dessa, eu ia falar dessa despedida não, né, mas nunca soube o motivo do pai dela ter ido embora. Ela só teve que aprender a viver com a ausência dele. Crescer sem pai, né, sem pai presente, era apenas normal. Afinal, né, gente, pai presente muitas vezes é um luxo que nem todo mundo tem. Por exemplo, nós aqui, eu, Keila e Carol, não temos pai presente na nossa vida. Então, realmente é um luxo. Hoje em dia é um luxo, eu acho. Eu acho chique quem tem pai presente. Bom, e como que estava a vida da Maria e da família dela? Elas moravam num quintal bem grande, junto com a avó da Maria, nesse mesmo quintal. Tinha alguns animaizinhos, sabe, gente? Era como se fosse uma fazendinha, mas uma coisa bem humilde. Humilde, mas era deles. Enquanto a Maria, né, ia para a escola, ficava com a avó, enfim, a mãe dela trabalhava de diarista e fazia tudo o que podia para sustentar ali a casa. Inclusive, algumas coisas que ela fazia, a Maria só foi entender depois de mais velha. Por exemplo, a mãe da Maria contou para ela, com muita dor, que em vários momentos durante a vida e a criação da Maria, ela teve que, e aqui eu tô pondo entre aspas, vender o próprio corpo para alimentar os filhos. Não é que ela era garota de programa e ficava à noite na rua, não era isso, gente. Eram alguns caras específicos. O que a gente chama aqui, né, às vezes como o sugar daddy, que é aquele cara que ajuda com o financeiro, às vezes dá um presente, mas não é um cara que você acha na rua, num aplicativo, não é nada disso. E nessa época, quando ela precisava fazer isso, era a realidade, gente. Ela tinha que sustentar 2 filhos, sem pai, era muito humilde e com o salário de diarista não dava. Com muita dor, ela contou isso e esse fato para Maria. A avó
da Maria, também ajudava muito. Só que a mãe dela, por mais que dava aí, né, esse gás para ajudar no financeiro, a mãe da Maria tinha alguns monstros. Ela fumava maconha todo dia. E tinha algumas vezes que ela tinha recaídas e se perdia completamente. Como assim recaídas? Maconha não era a única droga que a mãe da Maria fazia uso. Quando ela tinha recaídas, ela se afundava na bebida e em drogas bem pesadas, gente. Eu tô falando aqui de crack. A mãe da Maria chegava a sumir por dias, ficava descontrolada, nem parecia a mãe dela, sabe? Virava uma pessoa totalmente assim, que ela nem reconhecia, como se um espírito ruim dominasse a mãe dela mesma. Era muito chocante para Maria, uma menina, ver a mãe nesse estado, né? E ela dizia que parecia que a mãe dela estava possuída por algo que queria destruí-la. Quando isso acontecia, quando tinha esses episódios, o irmão e ela choravam muito. Eles eram pequenos, eles estavam sozinhos, perdidos. Eles ficavam na casa da avó quando eles eram crianças. Só que, gente, a avó da Maria, ela não tinha estrutura para cuidar de 2 crianças e ainda ver a própria filha se destruindo nas ruas. Entende? Era muita coisa. E quando eu digo nas ruas, é porque a mãe da Maria ficava pelas ruas. Então todo mundo ali da vizinhança, do bairro, conhecia ela. E já sabia também, né, que ela tinha esse vício em drogas, que às vezes ficava descontrolada, se perdia. Ela tinha até um apelido na cidade. E machucava muito, porque a Maria via as pessoas chamarem a mãe dela de Lourdes Louca. Esse era o apelido dela ali para todo mundo conhecia e se referia à mãe da Maria como Lourdes Louca, conhecida como a drogada, a que dava escândalo, a mulher que ficava desaparecida dias e deixava os filhos. Doía, gente, mas doía, assim, doía mais que qualquer tapa, que qualquer agressão, doía ver a mãe sendo chamada de louca e por todos esses nomes pejorativos para todo mundo aí na cidade, para todo mundo, né? Que todo mundo sabia o que se passava com ela. Era uma coisa muito ruim, uma exposição desnecessária, ainda mais eles tão pequenos. Ela não era a Lourdes louca, ela era a mãe da Maria. A mulher que, apesar de tudo, fazia a Maria dormir no braço dela todas as noites. Só que a situação foi piorando e foi agravando algumas coisas no comportamento da Lourdes, né? Eu vou chamá-la de Lourdes agora, a mãe da Maria. Até que um dia ela estava meio fora de si, estava andando na cidade, ali no centro da cidade, e, gente, ela teve um surto, a Lourdes, acabou quebrando algumas telas pela cidade de propaganda eletrônica, então coisas ali com tecnologia mesmo, né? Não eram... Tô falando de telas como se fossem telas de computador, enfim, ela quebrou várias. Foi presa. E por ser presa, quem é que foi bater lá na porta da avó da Maria? O conselho tutelar. A Maria estava com 7 anos nessa época. Ela estava na escola e aí, de repente, o irmão dela não foi buscá-la. Porque nesse dia, quem apareceu na porta da escola dela para pegar a Maria foi o próprio conselho tutelar. E eles avisaram: você não vai mais voltar para casa. Nesse dia, foi um divisor de águas na vida da Maria. Porque ela foi levada, gente, para o orfanato. A Maria foi levada para um orfanato sozinha, sem o irmão, sem entender nada. Ela lembra de chegar lá e o pessoal tá, enfim, comendo alguma coisa, tomando café. Era um outro mundo. Era uma coisa totalmente diferente. A Maria estava com 7 anos, ela não estava entendendo direito qual que era a magnitude de tudo o que estava acontecendo. Só que à noite, naquele mesmo dia, quando ela foi deitar, a saudade da mãe bateu e destruiu o coraçãozinho dela. Gente, uma criança. Imagina que ela dormia quase toda noite, quando a mãe estava em casa, colada no braço da mãe. E aquele dia foi a primeira vez, não a primeira vez, né, mas uma das primeiras vezes que ela dormiu completamente sozinha e fora de casa.
chorando baixinho e chorando até cair no sono, pedindo para Deus para aquilo tudo ser um pesadelo e passar. Depois de um tempinho no orfanato, a Maria descobriu que a avó dela escolheu ficar só com o irmão dela. E foi por isso que ela estava no orfanato. O irmão dela não estava lá, ele estava na casa da avó, onde eles moravam mesmo, né? Foi assim que tudo mudou. Ela começou a perceber, a Maria, né, pela primeira vez na vida dela, que ela estava num lugar seguro. Agora ela tinha comida, ela tinha cuidado, ela tinha as mães do orfanato, as mães sociais que tratavam ela com todo amor, todo carinho. E nisso o tempo foi passando. Meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses morando nesse orfanato. Ela já estava pegada com as mães, com as outras crianças, já estava super adaptada, crescendo feliz. E então, depois desses 9 meses, num dia chuvoso, a mãe da Maria apareceu no portão, sã e chorando muito. Ela prometia que ela ia mudar, que ela amava Maria mais que tudo e estava sentindo muito a falta da filha. A Maria estava com o coração partido e resolveu acreditar. Por mais, gente, que ela estava se sentindo bem, segura, lembrem-se, ela é uma criança de 7, 8 anos, a gente quer a nossa mãe. Então, claro, você vai ver a sua mãe dizendo que vai mudar, que te ama, que quer ter você de volta, você não vai querer ficar no orfanato. E foi isso que a Maria pensou. Eu quero voltar para minha casa. Já que a minha mãe tá bem, eu vou dar mais uma chance para ela. E ela voltou, de volta, de novo, pro início. A Maria voltou para casa. A mãe dela, a Lourdes, de começo ficou super bem. Mas, infelizmente, foi questão de tempo até aquelas recaídas voltarem. E num desses episódios de recaída, a Lourdes saiu, passou não sei quanto tempo fora, deixando de novo a Maria e o seu irmão sozinhos. E quem é que voltou para buscá-los? O Conselho Tutelar. Só que dessa vez, ela foi pro orfanato junto com o irmão, os dois. E, gente, sabe quanto tempo eles ficaram no orfanato? 8 anos. Eles moraram lá por 8 anos. A Maria me relatou que foi ali, nesse orfanato, tá? Onde realmente ela cresceu, onde ela aprendeu a viver em sociedade, onde ela estudou, brincou, aprendeu a viver ali, né, em grupo e também acabou criando laços com pessoas incríveis para a vida toda. Era um abrigo? Era, mas aquilo ali virou o lar da Maria e do seu irmão. O irmão dela, agora eu quero falar um pouco do irmão da Maria. O irmão da Maria era o orgulho dela. Era aquele cara nerd, super inteligente. Ele conseguiu entrar numa faculdade pública. Dentro de todas essas adversidades, ele ainda conseguiu entrar numa faculdade pública. Estudava um curso muito legal, falava até inglês. Ele era o modelo de vida da Maria. Ele era a inspiração, a referência. A admiração que a Maria sentia, assim, pelo irmão, gente, era muito grande mesmo. Mas então, o irmão da Maria fez 18 anos. E quando isso acontece, a lei não permite mais que o abrigo mantenha a pessoa lá, né? Assim que você faz 18 anos, se você mora no orfanato, num abrigo, normalmente você tem que se recolocar em outro lugar. É normal para dar espaço para outras pessoas. E isso aconteceu com ele. Ele era mais velho que a Maria, então ele acabou que fez 18 anos bem antes que ela. A juíza do caso da Maria e do irmão acabou decidindo que os dois deveriam voltar para a casa da mãe da Maria, para a casa da Lourdes. A Maria, sinceramente, não sabia o que esperar desse retorno, mas logo de cara ela percebeu que voltar ia ser um pesadelo. Os dois tentaram, gente. Eles não queriam voltar para a casa da mãe. Eles choraram, suplicaram, pediram muito. Mas era aquilo. Não tinha como, não tinha o que fazer. E nessa época que eles voltaram para a casa da mãe, a avó deles já tinha falecido.
Ela era o único pilar da família, era o porto seguro. E agora não tinha nem avó para dar esse acalanto, essa sensação de segurança na vida deles. Assim que os dois mudaram de volta para casa da mãe, já deu para perceber que a mãe deles não tinha mudado nada. Ela continuava com os hábitos de fumar todos os dias. Isso não era algo que incomodava tanto a Maria. O que incomodava mesmo, gente, é que ela bebia ou ela usava outras drogas mais pesadas. E quando isso acontecia, tudo desabava na vida deles. Eles ficavam sem comida, sem rotina, sem paz. A Maria teve que aprender a viver num caos quando ela voltou a morar com a mãe. Depois de morar anos num lugar que ela tinha paz, mães sociais, uma rotina organizada, sabe? Ela tinha tudo e agora ela estava vendo isso desmoronar quando ela voltou para casa. A vida começou a andar um pouco para trás, o que parecia que não ia mais acontecer, mas começou. A Maria, então, tentou fugir dessa situação. E como que ela organizou isso na cabeça dela? Ela resolveu morar com um cara que ela se envolveu e ela saiu de casa. Eu sei que tem muita gente que mora num ambiente abusivo ou tóxico e na primeira oportunidade faz isso. Só que, gente, na maioria das vezes, se você está vivendo num ambiente assim, é muito provável que você vai atrair um relacionamento assim também. Porque ainda você não tem as ferramentas para entender os sintomas, né? Aqui ela falou muito de casamento de sintomas, enfim. É muito difícil que a Maria arrumasse um cara maravilhoso. E ela não arrumou. Tanto é que esse cara aí que ela saiu de casa e foi morar com a sogra e com ele, era um cara péssimo. Mas ainda assim, na cabeça dela, era melhor do que ficar em casa com a mãe. Foi uma época de trabalho duro. A Maria colhia fruta de segunda a sábado debaixo do sol de chuva para ganhar R$ 50 por dia. E nesse trabalho, para esquecer a dor, a vida, ela também começou a fumar maconha. O que estava acontecendo com o irmão da Maria? Bom, ele continuou morando com a mãe dela, né? E, infelizmente, ele começou a fumar maconha também. Agora, mãe, filha e irmão faziam uso de maconha. Só que com o tempo, gente, o irmão dela, que era esse cara, lembra que eu falei pra vocês? Super inteligente, tinha passado numa faculdade pública, tinha um futuro brilhante nesse sentido pela frente. Mas ele acabou largando tudo. Faculdade, trabalho, os sonhos. E ele começou a usar crack, igual a mãe. Um dia, gente, depois de uma briga, e aqui, ó, alerta gatilho nível 1000, tá bom? O que vai vir. Eu tô avisando, se quiser passa aí uns 30 segundos. O irmão dela começou a fazer uso de crack, e num dia, depois de uma briga, ele, né, brigando com a Lourdes, ele falou: Eu não aguento mais, eu vou me matar. E a mãe, a Lourdes, a mãe da Maria, tava também muito doida, tava drogada nesse dia. Sabe o que ela respondeu? Então vai. E, gente, ele foi. E ele se matou em casa com uma corda. A Maria só soube quando ela acordou, abriu o celular e viu dezenas de mensagens. Peraí, gente. Gente, tá muito difícil. Foi muito difícil, já tá difícil pra mim, imagina pra Maria. Foi como se o chão dela tivesse sido arrancado dos pés. O irmão dela era a pessoa que ela mais admirava na vida, que tinha um futuro brilhante pela frente. Foi muito, muito triste. E o baque foi na família toda, sabe? A Lourdes, a mãe da Maria, ela ficou, gente, catatônica. Ela tava num choque, bebendo, dopada, se sentindo culpada, porque ela falava, sabe? Ela não parava de repetir: eu mandei o meu filho se matar. Eu mandei o meu filho se matar. E depois da morte do irmão da Maria, a mãe dela nunca mais foi a mesma. No velório do irmão da Maria, a mãe dela quase morreu. Ela misturou calmante com bebida e saiu do velório do próprio filho, levada de ambulância.
Gente, vocês estão entendendo? Imagina a Maria, ela olhava para tudo aquilo e só conseguia pensar. Eu não posso deixar a minha mãe morrer também. Ai, gente, sério, eu vou ter que dar outra pausa aqui, tá muito difícil. A Maria agora, ela queria cuidar da mãe. Ela não queria que a mãe dela tivesse o mesmo destino que o irmão. Então ela voltou para casa e resolveu que ela ia ser responsável por ela e pela mãe. Ela ia cuidar da mãe e ela ia ser forte. Só que a mãe dela, gente, estava assim se acabando demais. Ela não parou. Claro, né? Agora, com a culpa que ela sentia, gente, ela sentia que ela tinha incentivado o próprio filho a tomar, né, a tirar a própria vida. A vida da Maria começou a desmoronar mais ainda. Com 17 anos, ela não era nem maior de idade e ela já também não queria mais viver. Ela passava dias tomando os calmantes da mãe dela. Dormia o dia inteiro, não comia. A Maria estava morta por dentro. Até que um dia, ela tomou tanto remédio, gente, que ela desmaiou. E o conselho tutelar encontrou a Maria no chão, desacordada. Ela acordou dias depois no hospital, meio, né, sem saber o que estava acontecendo e sem nem conseguir falar nada. Os médicos falaram para ela: Maria, você tá viva por um milagre. Deus te deu uma segunda chance. Nesse momento a Maria entendeu que ela tinha ganhado essa segunda chance e que ela não queria e não iria ter o mesmo destino do irmão dela. Ela queria viver. E nisso apareceu uma chance. A Maria tinha uma tia que morava na capital e quando ela ficou sabendo de tudo, ela chamou a Maria para trabalhar com ela. A Maria se viu com uma escolha na frente dela. Ir e recomeçar ou ficar aqui e talvez ter o mesmo fim do meu irmão? A resposta veio nas malas. Ela fez as malas e ela foi sem olhar para trás. A Maria começou a dar um novo rumo para a vida dela. Trabalhou, aprendeu, estudou. E no começo da vida dela na capital, a mãe dela ligava para ela, mas sumiu. Depois de um tempo foi sumindo, foi só no começo mesmo. O que a Maria ficava sabendo da mãe dela era por, né, coisas que ela escutava, assim. Ela não tinha certeza muito bem porque a mãe dela, gente, até trocou o celular por droga. Então elas estavam meio que incomunicáveis. Teve um dia que a mãe da Maria se queimou e ela teve que ir para a capital. E ela ficou com a Maria alguns dias, elas foram no mercado, enfim. Foi um momento ali, né, que a Maria cuidou um pouco da mãe por alguns dias. Elas se abraçaram e na hora de ir embora, né, rolou aquele abraço apertado e aquele eu te amo. Sabe aquele eu te amo bem verdadeiro? Então, depois a mãe dela voltou para a cidadezinha, né, Papilo, e a Maria continuou vivendo a vida dela, trabalhando, estudando. Pouco tempo depois desse reencontro com a mãe, a Maria estava a caminho do trabalho. Ela abriu o celular e ela viu uma foto. A foto, gente, era da mãe dela, morta. Olha, sério, a mãe da Maria tinha se matado, igual o irmão. Ela se jogou em frente de uma van, muito drogada. Na hora que ela fez isso, ela tava, né? E foi isso, gente, ela tirou a própria vida, assim como o filho. A Maria sabe que a mãe dela carregava a culpa da perda do irmão, né? Do irmão ter tirado a própria vida. E, infelizmente, foi muito para ela conviver com esse sentimento. Olha, gente, não consigo pensar nessa história de vida tão forte e tão delicada e trágica, infelizmente, né, da história da Maria. Mas, tudo isso que eu contei para vocês faz mais ou menos uns 3 anos que aconteceu, né, desde a morte da mãe dela, do irmão, tudo que eu falei para vocês foi passando, a gente contou a vida da Maria desde o comecinho até a idade que a gente chegou agora, né? Faz 3 anos que tudo isso aconteceu. Hoje, a Maria tá aqui e tá viva, com marcas que talvez não cicatrizem totalmente, mas ela tá viva.
Ela trabalha, ela faz faculdade, faz terapia, né? Muito, muito, muito importante. Já tem seu cantinho e o mais importante, ela tá em paz. Ao lado dela hoje, ela tem um parceiro, que é o amor mais leve e bonito que ela já viveu até hoje. Esse parceiro dela tem uma proximidade com Deus. Então, assim, não que ela não tenha, né? Mas ele ajuda muito a Maria a se aproximar mais de Deus, ter mais fé na vida, que as coisas vão dar certo, que vai ficar tudo bem. Ele é o cara que está ensinando para Maria algumas coisas que ela não sabia durante a vida, que é um amor leve, segurança, cuidado, coisas que ela tinha até com a avó dela, mas ainda era naquele ambiente conturbado. O que ela acha, né, e acredita é que tudo que ela viveu teve um propósito, não foi à toa. E não mesmo, né, Maria? Tudo que a gente vive, que a gente passa, vem para alguma coisa. Tudo que ela conquistou, tudo que ela ainda vai conquistar é por ela, mas também por eles, pelo irmão e pela mãe, pela menina que ela foi e pela mulher que ela se tornou. Hoje, com o coração cheio, gente, de traumas, cicatrizes, ela também tem esperança e pode dizer que ela é feliz. A Maria sabe que é uma história muito dolorosa, que ela carrega muitos traumas, mas ela quis contar esse relato. A gente sabe que nem toda experiência é única, eu sei que infelizmente muitas pessoas podem ter passado por coisas parecidas. A Maria quer, gente, que esse relato, né, sirva como testemunho de que o mal pode fazer tudo para te derrubar. Mas quando a gente tem fé e esperança, a gente vence os obstáculos. A Maria tem uma conexão muito profunda com Deus e ela sabe que Ele nunca vai abandoná-la. E que em momentos, né, de perigo, ela passou por muitos, era uma criança que ficava em situações bem vulneráveis, Ele estava sempre ali para proteger ela. Agora é Deus, é terapia. Ai, gente, tô dando uma risadinha aqui para tirar um pouco o clima, porque não é só flores também. Ainda deixa marcas. A Maria tem que tomar calmante. Ela tem muita ansiedade, sabe? Por mais que ela cuida do lar, estuda, tem os momentos de lazer, ela ainda ela ainda tem esses ataques de ansiedade, ela ainda faz esse uso de calmantes em alguns momentos, porque só a fé e só saber que a vida vai ser melhor, que ela tem esperança, às vezes não é suficiente. E a Maria, gente, uma coisa que eu perguntei para ela, que eu achei muito interessante, foi sobre o orfanato. A Maria disse que ela é quem ela é hoje porque ela passou por lá. Se ela não tivesse ido para lá, a Maria nem sabe se o rumo dela teria sido esse, teria conseguido passar e sobreviver, resistir. Ela resistiu. Lá no orfanato, ela teve todo o apoio e foi onde ela considera que realmente ela se criou, ela se educou, ela tem as mães que cuidam dela como filha. Era como se fosse um lar, né, com várias mães, diferentes personalidades, uma mais divertidas, outras mais amorosas, e ela foi tendo esse amor diferente e bom de várias pessoas, né? E foi esse período na vida dela que foi um período importante e foi a melhor parte da infância dela. O que eu achei um pouco curioso, por ser um orfanato, e às vezes a gente escuta, né, lares, orfanatos, não são, em muitas vezes, em sua maioria, colocados aí nesse lugar que a Maria colocou, né, nesse lugar aí, nesse altar. Eu fico muito feliz que para você tenha sido dessa forma. Maria, eu nem preciso falar, né, a gente já trocou mensagem. Eu sinto muitíssimo, muitíssimo por tudo que aconteceu. E eu fico muito feliz de ver que você, apesar de tudo, e apesar de tudo mesmo, porque o que aconteceu com você não foi fácil, você tá aí, tá bem, tá viva e quer estar viva, né? Você quer viver, você resistiu e encontrou um amor para chamar de seu, esse amor leve. Coisa boa, Maria. Espero que você construa sua família, que você seja feliz com seu novo amor, tá bom? Fica bem, meu amor. Não sai da terapia. E se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Deixa eu só falar pra vocês o que eu falei lá no começo para amarrar isso aqui.
Gente, eu acho que essa história, né, nem preciso falar. Eu tive que pausar em vários momentos aqui pra poder falar sem chorar. Eu tava muito, muito mal. E eu falei pra vocês no começo do áudio que eu tinha acabado de receber uma notícia muito triste também. E é o seguinte, alerta gatilho. Antes de gravar esse episódio, 10 minutos antes, eu recebi uma notícia que uma colega de um trabalho antigo meu tirou a própria vida. Olha que coincidência horrorosa, porque eu tava para contar essa história, eu já sabia do teor, eu sabia que tinha, né, 2 suicídios e antes de gravar eu recebo uma notícia dessa. Eu acho que quando a pessoa tira a própria vida, levanta muitas questões, né? A gente fica sempre se perguntando, nem sempre, mas na maioria das vezes, que foi o que aconteceu com essa menina que eu falei pra vocês, que eu acabei de receber a notícia, que tirou a própria vida ontem à noite. Aqui no caso da Maria, a gente sabe que teve muitas drogas e, enfim, outros traumas e coisas que veio vindo se alongando de anos. Mas na hora que eu sentei aqui pra contar, só pra dar esse contexto, eu realmente estava muito mais fragilizada do que eu já estou. E eu pensei em não gravar essa história, mas eu resolvi transformar essa dor e esse baque e talvez contar. Sentei aqui e falei, vou tentar contar. Não sei se saiu bem, se saiu ruim, fiquei muito chorosa, não sei se ficou bom, gente, eu não sei mesmo. Eu ainda tô um pouco aérea com tudo isso, com essa notícia, e de ler essa história impactante da Maria. Fico feliz que ela não teve o mesmo rumo da mãe e do irmão. Ela escolheu viver. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!